Saudações do universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 26 de julho de 2022. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo passado, em que a gente estava falando sobre os nossos pais, né? Nesse vídeo aqui é para a gente ter um pouco mais de clareza e finalizando esse assunto, né? E impondo também pontos de vista sobre a nossa vida, sobre as gerações futuras, né? E aí a gente pega como ponto inicial o conceito, a lei universal perfeita de Deus, de que tudo que se planta se colhe, né? Se eu perguntar para determinado ser humano se ele está plantando nesse momento ou se ele está colhendo, ele pode ter determinada conclusão, e determinado ser humano pode dizer que está plantando, enquanto que outro ser humano pode dizer que está colhendo, né? Numa perspectiva mais profunda, mais filosófica, mais verdadeira, a gente vê que não tem como só plantar ou só colher. Se eu estou plantando, é porque ao mesmo tempo eu estou colhendo um resultado. E ao mesmo tempo que se eu estou colhendo alguma coisa, eu já estou plantando ao mesmo tempo algo para o meu futuro, seja uma paz interior, seja uma virtude em mim, qualquer coisa, né? Então tudo que se planta se colhe ao mesmo tempo e o tempo todo. E aí no mundo de matéria grosseira, né, no mundo denso em que a gente vive, esse processo ele pode ser interpretado muitas vezes como não existente às vezes, né? Às vezes a gente vê uma determinada falha. Pode ser que existam pessoas que fazem coisas completamente erradas e que se dão bem na vida, né? Se dão bem entre aspas, vamos dizer assim. Que as pessoas enxergam essas pessoas como se dando bem, enquanto tem outras pessoas totalmente humildes, totalmente que deveriam merecer uma posição mais alta na sociedade ou em determinado cargo no trabalho e estão muito para baixo, né? Então a gente vê que o mundo não é justo, né? O mundo funciona de forma completamente errada. A gente não deve entender que as leis de Deus não funcionem no mundo, né? Mais tarde, a gente tende a ver no decorrer da vida, se a gente pesquisar de forma profunda, de forma verdadeira, a gente verá que a verdade ela vem à tona cedo ou tarde, né? E as leis não falham, né? Eu estou pensando sobre isso nesse ponto de vista inicial, porque no mundo em que a gente vive, essas leis elas tendem a demorar mais para acontecer, enquanto que em vibrações mais altas as coisas tendem a fluir de forma muito mais, digamos, imediata, né? Então, em planos mais superiores, as coisas acontecem quase que imediatamente, como se fosse por livre e espontânea vontade. Então vai depender da vontade interior de cada um estar em algum lugar mais alto e com isso sua frequência está mais alta, então ela está mais apta a uma vibração boa, né? Enquanto que se a vibração interior ela se fica negativa, né, automaticamente a pessoa já se abaixa. Isso é quase que imediato, esse processo. Então, isso serve para trazer essa clareza de que o bem, obviamente, deve ser buscado pelo ser humano, já na Terra. Então não convém muito a mim aqui ficar remetendo muito as coisas ao espiritual, né? Porque a gente está numa vida no mundo. Nessa vida no mundo já, esse mundo ele serve já como desenvolvimento espiritual. Ele serve já como base para a gente ter aprendizados, para a gente cultivar virtudes, para a gente descobrir quem a gente é e ir seguindo na nossa vida desde já. Nossos pais talvez não entendam, vamos dizer assim, na grande maioria, né? Não entendam
essas coisas de forma totalmente clara, totalmente racional, totalmente tendo uma sabedoria teórica sobre isso, tendo uma sabedoria de como funciona. Mas na prática, né, eles possuem uma vida virtuosa. Muitas vezes eles possuem uma vida que foi sofrida, batalhada, que foi humilde, que foi uma vida pensando no outro, pensando nos filhos, pensando, às vezes se colocando em outro ponto, né, pensando muito menos neles para pensar em outras coisas. Com isso, eles agiram realmente na verdade, em pontos verdadeiros. Claro que eles erraram em determinado momento da vida, assim como nós éramos filhos, também eram. Mas perceba que a vida vai passando e a gente, como tem acesso a mais conhecimento de forma mais fácil, a gente não deve deixar que os caminhos se percam, né? Que a simplicidade se vá. E então nós passando pela vida nesse momento e pensando também nas gerações futuras, temos que ter consciência de que só a sabedoria teórica ela também não é o suficiente, né? A sabedoria, a simplicidade, Deus precisa ser manifestado no mundo, né? E aí cada ser humano deve buscar isso também. Eu acho esse um ponto muito importante, o de colocar as coisas para o mundo, porque na geração atual, nos jovens já, eu acredito que na faixa etária de 25 anos para baixo, a gente tem cada vez mais um declínio muito grande no tempo do ser humano. Então o tempo ele está cada vez mais indo pelo ralo. O ser humano está cada vez mais deixando o tempo passar por causa das tecnologias. Então esse é um ponto muito importante para o ser humano atual pensar sobre isso. E aí, finalizando o vídeo, a gente percebe facilmente que o mundo basicamente ele é constituído de bolhas, né? A bolha das pessoas, por exemplo, que deixam o tempo passar, que não buscam conhecimento, que não buscam se aperfeiçoar, que não buscam a evolução, que não buscam a verdade de Deus de forma sincera, é uma bolha, né? E essa bolha, muitas pessoas estão presas nessa bolha, né? Quando determinado ser humano tenta se esforçar para sair dessa bolha, ele se depara com novas bolhas. Por exemplo, ele vai atrás de assuntos espirituais, ele vai encontrar muitas mentiras, né? Muitas vezes sem ele saber que é uma mentira. Então ele vai acreditar às vezes em alguma coisa, sem essa coisa ser totalmente verdade. Então ele vai acreditar por um tempo que outra coisa, né, saindo dessa bolha aqui, ele vai estar acreditando que outra coisa é verdade por um tempo. Então mais para frente ele vai precisar entender que a verdade ela é ainda outra. E aí então ele vai estar em outra bolha novamente, né? Então o ser humano vai cada vez, o ser humano que busca por vontade própria e sincera as coisas, ele vai descobrindo que ele vai se deparar ao decorrer da vida com coisas que não são verdadeiras. E com isso a gente tira de conclusão, né, de que mesmo se esforçando o ser humano tende a se deparar com isso. E o motivo principal do ser humano se deparar com isso é o comodismo. Então é novamente o comodismo natural da mente, né, dessa mente que é racional, é o comodismo que gera tudo isso. Porque o ser humano que busca por vontade sincera e própria, ele tende a descobrir as verdades dentro dele, né, e não fora dele, não no outro, no que os outros estão falando. Com isso, cada ser humano precisa aprender, precisa descobrir que a verdade mora dentro dele.
E esse caminho, esse processo de se adentrar dentro de si, ele é o processo mais difícil de se realizar hoje em dia, porque é muito mais fácil buscar algum conteúdo fora, né, seja através da comunicação com outros, seja através da internet, seja através do que a grande massa está falando. É muito mais fácil todos esses caminhos do que o caminho interior, né? Não que a comunicação externa não seja necessária, né? Acredito que o ser humano ele precisa do outro. O ser humano precisa do próximo, precisa de outras pessoas, né? Mas isso deve andar em equilíbrio com o seu interior. Trago esse assunto pensando já nos nossos pais que tiveram uma geração, né? A gente passando já por outra geração e pensando também nas futuras gerações que vão precisar se dar conta de tudo isso, vão precisar se dar conta do que a gente ensina para elas, né? Então, agradeço a quem assistiu. Até o próximo vídeo.